Buenas, galera, ligada no canal da poesia. Cheguei aí ouvindo um rock, Célia Duncan, adoro. Vamos falar sério de uma autora aí maravilhosa, Gabriela Mistral. É uma autora peculiar da poesia, apaixonante. Vamos falar sério e vamos começar aí. Vamos começar aí a perspassar pela obra de Gabriela Mistral, ganhadora aí do Prêmio Nobel da Poesia. Eu separei para vocês aqui algumas poesias minhas de cunho predileto dela. Mas se vocês comprarem a obra dela e perspassarem aí sobre as poesias, vocês vão reparar o quê? Que ela escrevia muito num contexto de bucólico, num contexto de solidão, de tristeza, brincava muito com os temas relativos da morte, da vida. Ela relatou também a vivência que ela teve na juventude, no âmbito rural, também relatou poesias maravilhosas sobre os indígenas e ela também brincou bastante no sentido aí figurado, é claro, de brincar, na verdade, no sentido de brincar com a questão do enaltecimento da natureza. Então tem várias poesias dela nas quais ela faz analogias e relatos aí à mãe natureza, à exaltação da natureza mesclada com as palavras. Vamos lá. Aqui separei para vocês pequena história da atribuição do Prêmio Nobel a Gabriela Mistral. É uma poetisa chilena, tá, galera? É uma poetisa chilena e a característica principal dela que eu acredito que a levou realmente a ganhar esse prêmio, né? É justamente essa mesclagem das palavras com a natureza e também com a história em si. Percebam que linda a gravura aqui de Jesus, né? Do Cristo na cruz, com Maria aqui a seus pés. E eu vou começar aí a declamar essa, que eu, aliás, tinha postado no Face para vocês aí analisarem. Essa poesia se chama Serenidade. Então vamos lá. E após haver perdido a vida, à semelhança de um pomar, em cinza informe consumido, deram-me esta montanha mágica, e um rio e umas tardes trágicas, como Cristos, com que sangrar. As crianças cobrem-me os joelhos, desde que as faces pude ver-lhes. Já não me ponho a soluçar, pois no meu sonho peregrino amamento um lindo menino, sem duvidar. Estou como quem fora, dono de toda a terra, e todo sonho e todo mel. E nessas minhas mãos mendigas, as têmporas do meu amigo não oprimi sequer. Vou sol a sol pelos caminhos, no colo aromado de frutas. Acomodo o suave cordeiro, tanto trescalam as minhas entranhas a hortas e grutas e favos em tepidez. Sou a ladeira e sou a vinha, e as salvas e a água, menina. O inteiro azul todo candor, nas ervas de Deus, me apacento, e ele me preserva dos ventos, tal como ao linho em flor. Virá a neve, qualquer dia, entregar-me-ei a joia fria, fora outra cousa rebelião. E num silêncio de amor sumo, oprimindo seu duro grânulo, se esvaziará meu coração. Maravilhosa, essa poesia tem o título aí de Serenidade, e percebam que ela mexeu bastante com a simetria harmônica do sofrimento, porque ela utilizou aí da história de Jesus, né, com Maria aos seus pés, quando ela narrou de amamentar o seu filho, ver o seu filho morrer nessa situação. E então ela mexeu muito com essa simetria
da harmonia do sofrimento. Aí vocês podem perguntar, poxa, Johanna, mas como que o sofrimento pode ser harmônico? Não é que o sofrimento é harmônico. Pelo título de serenidade, vocês podem perceber que dentro dos acontecimentos, a serenidade em si é o quê? Aos olhos da poetisa, a serenidade é o descanso, ou seja, a serenidade é a morte finda, né? Que no caso ele sofreu tanto que a morte para ele foi um descanso, porque foi um momento que ele parou de agonizar, ele parou de sofrer. E então esses acontecimentos, ao caráter aí do leitor, pode trazer o sentido da morte universal para todos, né? Porque todos vamos morrer um dia. E é claro que a morte de Cristo é incomparável aí, mas no sentido universal da morte, de serenidade de morrer, no sentido do descanso. E eu gostei muito quando ela falou do papel de mãe aqui da Maria, né? Porque justamente ela narrou de sol a sol pelos caminhos, né? Amamentando, os favos de tepidez, as entranhas de ser mãe realmente e ver o filho sofrer dessa forma e ao mesmo tempo ter algo aí que chega a ser um consolo de serenidade, que é o título de ver. Ou seja, ninguém quer ver o filho morrer, né? Mas já que está morto, chegou um patamar aí de descanso e serenidade. E essa poesia é uma das mais famosas dela. Eu separei para vocês também outra que eu adoro, que vocês já podem verificar aí, o lado que ela mexia com a natureza, porque ela começou nesse lado filosófico, né, falando da morte de Cristo e no sentido da morte universal, e depois percebam que ela passou aí o cafezinho, percebam que ela começa a passar num sentido de devoção à natureza. E essa poesia eu acho maravilhosa, primeiro porque tem aqui toda a pintura dela aqui, ó. A árvore, realmente uma árvore maravilhosa com suas raízes. Percebam que é uma árvore grande aí, uma árvore voluptuosa. Então essa poesia aqui que eu acho maravilhosa dela é justamente o hino à árvore. Vamos lá. O hino à árvore. Árvore, irmã, que bem cravada, por ganchos escuros ao solo, a clara fronte levantaste, numa sede intensa de céu. Faz-me piedoso para a escória de cujos limos me mantenho, sem que se adormeça a memória do país azul de onde venho. Tu que anuncias ao viandante a graça de tua presença, com ampla sombra refrescante e com um nimbo de tua essência, faze com que a minha presença revele nos prados da vida dúlcida e cálida influência por sobre as almas exercida, árvore criadora 10 vezes, a quem tem fruto cor-de-rosa, a de madeira construtora, a de zéfiro perfumada e a de folhagem protetora, a de bálsamos suavizantes e a de resinas milagrosas, repleta de pesados ramos e de gargantas melodiosas. Torna-me doador opulento, faze-me como tu fecundo, o coração e o pensamento me sejam vastos como o mundo. E todas as atividades não cheguem nunca a fatigar-me. As magnas prodigalidades surjam de mim sem esgotar-me. Árvore, em que é tão sossegada a pulsação do existir, e vês meu alento e agitada febre do mundo consumir. Faz-me sereno, sereno, dessa viril serenidade que me deu aos mármores helenos o seu sopro de divindade. Tu, que não és outra coisa que doce entranha de mulher, pois cada rama guarda airosa, em cada leve ninho um ser. Dá-me ramagem vasta e densa, tanto quanto hão de precisar os que no bosque humano imenso não tenham lenha para o lar. Árvore que onde se levante o teu corpo cheio de vigor, assumes invariavelmente o mesmo gesto protetor. Faze
que ao longo dos estágios da vida, no prazer, na dor, minha alma assuma um invariado e universal gesto de amor. Maravilhosa essa poesia aí, de devoção à árvore, hino à árvore. Percebam que ela trata aí da árvore realmente, ela praticamente conversa com a árvore, né, galera? Como se a árvore fosse realmente no sentido de ser amiga e companheira dela. E percebam também na segunda estrofe, quando ela faz essa enseja aqui, faz-me piedoso para a escória, de cujos limos me mantenho, sem que se adormeça a memória do país azul de onde venho. Ela traz uma crítica veemente nessa segunda estrofe ao anunciamento aí das viagens que ela fez, dos lugares que ela frequentou, do mundo aí que ela passeou, né? E quando ela fala peregrino, né, o fato de ser peregrino, né, no sentido da caminhada da vida. Aí ela já parte para uma analogia aí de peregrinação, ou seja, não é uma peregrinação religiosa aí, mas é uma peregrinação diante do dogma do viver, porque a árvore também, né, cresce, vive aí e tem as suas raízes e vai brotando. Então a árvore, ela trata realmente da árvore como esse arrebatamento de glorificação à vida. E isso é perceptível também a uma certa mágoa que ela traz do país dela. Porque quando ela citou escória, do país azul de onde venho, o que seria escória, então? Pode ser uma memória, pode ser pessoas que ela deixou no país de onde ela era de origem. E eu quero fazer uma pausa aí para dizer para vocês aí que na vida pessoal dela, ela teve um sofrimento muito grande, porque o namorado dela, né, o noivo, ele suicidou, ele se matou. Então tem muita coisa assim que ela traz de vida íntima para a poesia. Esse anunciamento do sofrimento aí diante da vida. Mas eu gosto muito quando ela faz justamente esse companheirismo com a natureza, de tratar-se da árvore como folhagem protetora e construtora de milagres aí. A folhagem protetora que constrói milagres. Separei para vocês também, inclusive, aqui outra. Essa daqui, gente, eu acho que ela é super, assim, mega especial, porque ela está falando do fato de ser poeta, o poeta. Porque para você ser poeta, escrever, tem que ter inspiração, tem que ter algo a mais aí. Não basta imaginar e transpassar as palavras para o papel. Então ela começa justamente divagando aí dos sentimentos de ser poeta. Eu vou declamar para vocês. Poeta. Na luz do universo, eu me confundi. Era pura dança de peixes benditos, recriei-me com todo o azougue vivo. Quando deixo a luz, peixes lívidos e a luz frenética, volto enlouquecido. Na rede que chamam noite fui ferido, em vínculos de ursas e luzeiros vivos. Eu amava a arena, de lanças e ristes, até que a urditura lhe conheci, rede que pescava presas para o abismo. Nas próprias entranhas também me afligia. No fundo do peito sentia um vagido. E rompi meu corpo como um inimigo para recolher inteiro o gemido. Nos limites vários que toquei, feri-me. Tomei-os por pássaros marítimos, níveos, os pontos cardeais. São 4 delírios. Os grandes alciões não trago cativos. Recolhi apenas o rubor e a vertigem. Nos âmbitos da alma eu tenho vivido, onde ela cintila. De luz e de espadas em tremendo amor e selvagem ímpeto. Em grande esperança e tédio e fadiga. E pelas cumeadas da alma fui ferido. E agora me chega do oceano do ouvido apelo e sinal do meu Jesus Cristo, que como na fábula só veio no fim em redes, preso não me quis. Olha que maravilha, ela parte aí realmente do que leva o poeta, no caso,
peculiar dela, né, escrever os sentimentos que moldam a escrita, né? Quando ela diz aí dos luzeiros, o que são os luzeiros, galera? Os luzeiros são justamente as ideias que vagam aí no pensamento do poeta antes de serem transpostas para o papel, em contraposição da expressão do poeta que é feito e rarefeito, eu diria, de impulsos, né? Porque o poeta tem o quê? Ele tem os entusiasmos e os impulsos, aquele momento de divagação que leva a escrever e ao mesmo tempo um momento aí do equilíbrio. Então essa dicotomia entre impulsos e equilíbrio que ela diz aqui, que às vezes se confundiu, mas que tornaram-se luzeiros da poesia. E ela trouxe justamente nessa poesia o furor da escrita entre o rubor e a vertigem. Recolhi apenas rubor e vertigem. O que é vertigem para você e o que é rubor para você? Vertigem é aquilo que você vê ou que você não quer ver, ou que está meio nublado para você. E o rubor é justamente aquilo que está vivo, né? Em plena vivacidade aí, sentimental. E eu gosto dessa poesia que ela descreveu realmente como que é o sentimento de ser poeta, porque ela traz delírios e aflições e relata aí o poder da natureza. Para quem perspassar aí e com atenção, vocês vão perceber o poder da natureza nessa poesia quando ela cita, né, o que cintila no âmbito da alma, né? Cintila, luzeiros, tudo isso vem o quê? Vem do âmago das ideias, o cintilar, o brilhar, o divagar, os luzeiros, né? E ela termina aqui de uma maneira maravilhosa dizendo: Meu Jesus Cristo, como na fábula, preso não me quis. Ela termina num sentido aí um pouco triste, um pouco divagando no sentido da solidão, no sentido do abandono. Então, os pontos cardeais são 4 delírios. Essa metáfora para mim é mais bonita dessa poesia. Os pontos cardeais são 4 delírios. Percebam que ela faz aí realmente uma poesia. Para alguns leitores chega a ser um pouco pesada, para alguns leitores chega a ser um pouco requer mais atenção, né? Porque ela mistura muito a poesia com acontecimentos históricos e com a natureza. Então ela sempre cita na poesia dela Jesus Cristo, né? Tem essa coisa da fé, porque percebam que ela coloca, mas que ela era uma mulher de fé, né? Quando ela cita, ela era uma peregrinadora do amor aí, uma peregrinadora das palavras. As poesias também que ela cita a árvore, a natureza, tem outras maravilhosas que ela cita os índios, os acontecimentos indígenas, e eu acho que isso justamente que fez dela aí uma poetisa famosa no mundo todo, porque realmente, galera, se vocês pararem para pensar, não é fácil fazer essa unção. Você fazer a unção da sentimentalidade versus dogmas religiosos, acontecimentos religiosos, versus históricos e versus, ao mesmo tempo, do que ela sentia e da retratação da própria vida dela nos versos. Então eu indico para vocês Gabriela Mistral. É uma poetisa chilena, é uma poetisa repleta de sentimentos aí, tem umas poesias, claro, de caráter mais eu não vou dizer grotesco porque não é grotesco, tá? É de caráter mais pesado, mais depressivo, realmente. E ela narra a história aí de vida dela, do meio rural que ela nasceu, depois ela foi modificando, evoluindo, mudando de lugares, conhecendo novos lugares. Mas é triste uma parte que vocês percebem, podem perceber aí ao ler a obra, de uma certa tristeza, um certo bucolismo dela quando ela fala realmente da solidão e da morte, porque eu acho que o fato do noivo dela, né, ter suicidado aí, não sei o motivo, né, mas afetou ela profundamente, acho que era o amor da vida dela e afetou ela grandemente, né. Mas é isso aí, indico para vocês, Gabriela Mistral. Tem ótimas poesias, tem poesias maravilhosas. E o livro, galera, é recheado de gravuras maravilhosas. Essa do Jesus, da árvore. Aqui, olha, percebam
que já tem aqui uma tribo indígena trabalhando, ok? E sempre com árvores, com elementos da natureza. E são raros, né, esses livros que vêm com gravuras. Olha que linda essa Índia maravilhosa, que traz aqui no livro. Então o livro, além de ser um primor, assim recheado com histórias e gravuras. Olha essa aqui, do amor aí maternal de mãe e filho, também indígena, figura maravilhosa, lindíssima, que é todo trabalhado o livro, né? Perfeito. E fica aí minha indicação para vocês. Gabriela Mistral, a poetisa sofredora, a poetisa que parou aí para observar a natureza, conversou com as árvores, observou a cultura indígena, enalteceu aí o amor e a morte, a solidão de uma maneira peculiar e avassaladora, arrebatadora. Ficamos por aqui. Minha indicação aí é Gabriela Mistral, poetisa chilena e ganhadora aí, né, do Prêmio Nobel de Literatura, da atribuição, pequena história, da atribuição do Prêmio Nobel a Gabriela Mistral. É uma delícia de ler. E eu sugiro para vocês aí que comprem a obra e aproveitem o livro completo. Um grande abraço para a galera ligada no canal da Poesia. E ficamos por aqui. Eu quero voltar aí no canal com um poeta que eu gosto muito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um poeta que mexe muito realmente com sentimentos da alma, Guilherme de Almeida. Vou fazer um vídeo exclusivo de Guilherme de Almeida para vocês. A poetisa chilena, certo? A poesia sofrida, a poesia pesada algumas vezes, mas o rock aqui é sempre presente. Ficamos por aqui. E um cafezinho para enaltecer a poesia. Nem com os olhos comigo, nem vi. É isso aí, galera. Olha que delícia de música. Ficamos por aqui. E um buenas. Quero deixar aí um buenas geral pra galera ligada no canal da Poesia. Até breve com Guilherme de Almeida. Buenas.